1 João capítulo 3, os versos 19 a 24, que é o texto que nós vamos estar estudando hoje. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante deles o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Então, esse texto, irmãos, ele encerra o capítulo 3 da primeira epístola de João. Então, ao longo desses 3 primeiros capítulos, João vem combatendo os chamados falsos mestres, falsos profetas, pessoas que se diziam cristãs, mas que apenas estavam difundindo ensinos mentirosos acerca de Cristo no meio daquela comunidade, daquela congregação. Então ele traz, para fazer isso, diversas evidências para poder capacitar os seus leitores a verificarem, através da vida dessas pessoas, se elas eram de fato cristãos verdadeiros. Se eles diziam aqueles ensinos mentirosos, mas se a vida dele confirmavam que eles eram verdadeiros seguidores de Cristo. Ele já havia dito ao longo da epístola que o cristão verdadeiro, ele não anda em trevas, que o cristão verdadeiro, ele reconhece os seus próprios pecados, ele confessa esses pecados para Cristo, porque ele crê que Jesus é o seu único advogado, que ele é a sua propiciação dos seus pecados. Depois de confessar, o cristão verdadeiro, ele luta contra o seu pecado. Ele vive em busca de santificação, de santidade. Ele nunca está parado no mesmo lugar ou se acomoda por causa dos seus pecados. Mas ele sim vive uma constante santificação e jamais tenta, como maneira usual, praticar o pecado como hábito, né? Isso não está presente na vida do cristão. Ele diz também que os discípulos de Jesus são obedientes, que eles guardam os mandamentos que Jesus nos deixou, eles guardam a palavra de Deus, ele guarda todas as doutrinas, todos os ensinos que a palavra lhe orienta. Ele diz também que seus filhos não amam o mundo, nem as coisas que o mundo oferece, porque se eles fizessem essas coisas, eles jamais poderiam amar verdadeiramente o Pai. Então ele disse também que o cristão, ele confessa que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, ou seja, ele tem convicção de que Jesus é 100% homem e 100% Deus, porque só assim era possível haver reconciliação com Deus, o Criador. E por fim, ele diz que o amor aos irmãos é a grande evidência externa do verdadeiro cristianismo. João nos deixa muito material aqui para nós podermos nos proteger de pessoas que se dizem cristãs, que fazem falsas profissões de fé, mas que no fim, a única coisa que eles fazem de fato é prejudicar a mensagem do Evangelho. Então, nesse trecho final aqui, desse 3º capítulo, João vai nos apresentar 2 tipos de corações. Um coração acusador e outro coração que não nos acusa. E diante dessa comparação, ele nos apresenta a evidência definitiva e a mais segura de todas sobre quem é de fato um discípulo legítimo de Cristo. Então, primeiro nós vamos ver o que a palavra nos diz sobre um coração acusador. E essas informações estão ali nos versos 19 e 20, que diz: E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Vamos começar analisando a seguinte oração: E nisto conheceremos que somos da verdade. Ou em outras palavras, por causa disso conheceremos que somos da verdade, que andamos na verdade de Deus.
E por causa de quê? Ele vai nos dizer lá no verso 14 do 3º capítulo: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Ou seja, se amarmos nossos irmãos com amor no padrão de Deus, como nós aprendemos na semana passada, um amor que é sacrificial, amar nossos irmãos a tal ponto de que, se for preciso, você daria a sua própria vida por ele. Então, sabendo disso, e se olharmos isso na vida das pessoas, então nós sabemos que certamente já passamos da morte para a vida. Por causa disso, conheceremos que somos da verdade. É isso que João está falando aqui no texto. Antes mortos espiritualmente, alheios de Deus, andando em nossas próprias paixões, nossos próprios desejos e egoísmo, éramos por natureza, conforme Paulo diz em Efésios capítulo 2, filhos da ira. Agora, por outro lado, entretanto, nós cristãos somos vivificados mediante o agir purificador do Espírito Santo. Nós podemos, a partir da ação do Espírito Santo em nós, amar os nossos irmãos de maneira verdadeira e sem nenhum tipo de interesse. Esse é o amor de Cristo, esse é o amor de Deus, o padrão dele para nós. Por causa disso, por causa desse amor evidente entre os cristãos, conhecemos que somos da verdade. Quando possuímos um estilo de vida que é caracterizado por esse amor genuíno, isso é uma prova visível da nossa salvação, prova de que pertencemos a Deus e a sua verdade. Claramente, irmãos, o mundo desconhece esse tipo de amor. Quem no mundo realmente se importa com os outros? Eu estou falando do amar no sentido bíblico da palavra. Quem no mundo abre mão das coisas que lhe pertencem em favor do outro, sem nenhum tipo de interesse por trás? Sem querer fazer comercial em cima disso. Aquele que faz em secreto, esperando que apenas Deus saiba da sua atitude. Esse é o padrão, conforme Mateus 6, 2 a 4. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita está fazendo, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Se o mundo desconhece completamente esse tipo de comportamento, quanto mais estar disposto a dar aquilo que temos como bem mais valioso, a nossa própria vida. O mundo é incapaz de amar de forma sacrificial. Quer uma prova disso? Olhe para um processo de divórcio. Duas pessoas que antes juraram amor na saúde e na doença, na prosperidade e na pobreza, precisam agora de advogado, precisam que um juiz defina o que cada um levará de bens e o que cada um terá que abrir mão neste fim de relacionamento. Se para o mundo o simples amar é difícil, se é difícil até para aqueles que um dia já declararam amor eterno um para o outro, imagine amar sacrificialmente alguém. Ao ponto de, se preciso, abrir mão da sua vida para o benefício do outro. É por isso que amar da maneira que Deus define como padrão para os seus filhos é humanamente impossível. E é por isso que esse tipo de amor é também prova contundente de uma verdadeira conversão. Como nós aprendemos, analisando os versículos 14 a 18 do 3º capítulo na semana passada. Só que ao nos depararmos com isso, que o amor é uma virtude cristã, que o amor é uma marca, uma evidência da verdadeira conversão,
corremos o risco, irmãos, de buscar amar as pessoas como se a nossa salvação dependesse disso. Corremos o risco de inverter a lógica da salvação. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas sim nós somos salvos para as boas obras. E nisso nós podemos errar. Nós podemos buscar as boas obras com todas as nossas forças e energias como forma de confirmar que somos salvos. Correr atrás do amor para confirmar a nossa salvação e livramento da condenação eterna. Mas a Bíblia nos diz que as boas obras são as consequências, são os frutos do habitar regenerador do Espírito Santo na vida dos eleitos de Deus. Os verdadeiros cristãos amarão sacrificialmente seus irmãos, não por força, mas naturalmente, através do agir do Espírito Santo nas suas vidas. E é esse Espírito habitando no cristão que confirma de maneira indiscutível que ele é um legítimo filho de Deus. O amor é uma evidência para os de fora, mas para cada um, individualmente, no fim das contas, o que confirma o seu verdadeiro cristianismo é a presença do Espírito Santo habitando em nós. E como sabemos que ele habita em nós? Nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós pela fé que possuímos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e pela manifestação deste amor por meio das nossas vidas. E é através disso que tranquilizaremos o nosso coração, como João está dizendo no fim do versículo 19. Não é olhando para as nossas obras que encontramos uma certeza infalível do nosso estado espiritual. Não é esse o caminho. Apenas através da fé, como sinal de habitação do Espírito Santo, e o agir desse Espírito produzindo em nós os frutos do amor, é que tranquilizaremos o nosso coração com respeito ao nosso estado espiritual. No verso 20 ali ele vai dizer: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Esse, irmãos, é um versículo bastante difícil de se determinar o que o apóstolo João realmente queria dizer com essas palavras. Existem pelo menos duas alternativas aqui, duas maneiras de interpretarmos esse texto. A primeira alternativa é que, como somos pecadores, como cristão, mesmo habitando com o Espírito Santo, ele ainda comete pecados, ele ainda luta com isso, ele constantemente vai lutar contra essa maldição do pecado, e muitas vezes, por conta dessa luta, eu posso vacilar, eu posso duvidar da minha salvação, e o meu coração pode me acusar por conta disso. É bom que se diga, irmãos, que quando o texto aqui fala em coração, ele não está falando em sentimento, tá? Eu estou me sentindo muito crente hoje. Fogo. Ou, estou muito triste hoje, eu estou depressivo, estou sentindo que Deus me abandonou. O coração, na grande maioria dos textos bíblicos, está relacionado com a mente, o lugar dos pensamentos. Quando a Bíblia quer falar de emoções, ela usa no original a palavra entranhas, a buchada, aquela parte ali. Por quê? Porque é o negócio do friozinho na barriga, né? O povo naquela época relacionava o sentimento à sensação aqui da queimação no estômago quando está nervoso, ou você está numa situação, está com ansiedade, você sente aquele friozinho. Então eles relacionam as emoções com essa região do corpo, eles usam a palavra entranha. Então é diferente de hoje, que o coração para nós é identificado como o lugar de onde provém as emoções e os sentimentos. E o cérebro para nós hoje é o local da mente e dos pensamentos. Para eles não era assim, e é bom que a gente saiba disso. Voltando para o assunto do versículo, então nesses momentos vacilantes, onde a minha mente duvida da minha salvação, e isso pode acontecer, meus irmãos,
ou já aconteceu com você, ou muito provavelmente vai acontecer com a grande maioria de nós. Nesses momentos, então, Deus é maior do que a nossa mente nos acusando. Porque Ele conhece muito mais profundamente nós do que nós mesmos. E Ele será mais misericordioso conosco do que o nosso próprio coração está sendo. Essa seria a ideia do texto. A ideia é que nesses momentos de vacilo, de fraqueza espiritual, nós devemos confiar em Deus, que conhece todas as coisas, e descansar nele. Essa é a primeira possibilidade de interpretação desse versículo. A outra interpretação que podemos dar é um pouco mais dura. Ela enfatiza o juízo de Deus. Essa interpretação diz que não adianta de nada possuir o nome e a aparência de cristão se a sua própria consciência te acusa do contrário. Isso indicaria, irmãos, um coração que está acusando que você não é, duvidando da sua fé. Isso estaria indicando algum erro na sua vida. Esse erro está te acusando e te inquietando o teu coração. E quando João diz que Deus é maior do que o nosso coração, é uma referência ao juízo. Porque Deus vê muito mais profundamente o nosso coração do que nós mesmos vemos. Ele sonda as nossas intenções e motivações muito mais profundamente do que nós. E se você sabe do seu próprio erro, que se você sabe e reconhece que não tem andado de maneira condizente a um discípulo de Jesus, quanto mais Deus, que conhece todas as coisas e conhece o mais profundo do teu coração. Como é possível que coisas fiquem ocultas diante do nosso Deus? Nós, em comparação a Ele, nós somos cegos. Essa é a segunda possibilidade de interpretarmos esse versículo. Na minha opinião, irmãos, ambas interpretações fazem sentido dependendo da condição espiritual da pessoa ao aplicar esse texto. Se uma pessoa for um verdadeiro cristão, então a primeira interpretação é totalmente válida. Afinal de contas, um coração vacilante por conta da sua luta diária contra o pecado pode sim nos acusar. E quanto a isso, a nossa eleição e obra do Espírito Santo que Ele está realizando em nós é maior do que as nossas próprias acusações. Por outro lado, se uma pessoa não for um verdadeiro cristão, se essa pessoa tem se iludido em questões da sua própria fé, confessa ser cristão, mas no fundo sabe que não tem andado de uma maneira semelhante a Cristo. E nós podemos encontrar inúmeras pessoas assim, nesse estado, e em inúmeros lugares e igrejas, irmãos. Foi por isso que João escreve essa epístola, para que as pessoas se protegessem de pessoas assim, que se dizem cristãs, mas que de fato não são. Eles não deixam de viver apenas uma grande mentira. Então, para esses que se dizem cristãos, mas vivem com medo de perder sua salvação, vivem duvidando da sua própria fé, então a segunda interpretação é verdadeira. Porque se a consciência já a condena, quanto mais Deus, que conhece todas as coisas. Nós temos aqui duas possíveis interpretações. Mas, irmãos, eu tenho pavor de gente que fica em cima do muro. É uma das características dos teólogos que eu mais admiro é quem se posiciona. Então, eu vou fazer isso, né? A própria Bíblia diz que a palavra de Deus, nenhum versículo é de particular interpretação, mas sim que existe um único sentido original, a intenção com qual o apóstolo escreve essas palavras. E levando em conta o contexto de toda a epístola, levando em conta que João está escrevendo isso aqui para crentes. Ele em diversos momentos fala filhinhos, irmãos. Você vê claramente ele escrevendo isso para cristãos verdadeiros. Então, por causa disso, irmãos, e também levando em conta que a consciência do ímpio dificilmente lhe acusa de qualquer coisa, porque ela está morta. Eles estão espiritualmente mortos em seus delitos e pecados. Então, por isso, eu defendo que a interpretação mais correta para esse texto é a primeira opção. A realidade, irmãos, é que por diversas vezes nós vamos enfrentar, provavelmente,
passar por abatimentos ou esfriamento espiritual. Momentos onde o nosso coração nos acusa, onde o nosso coração vacila na questão da nossa fé. Momentos onde a gente pode até duvidar se de fato crê em Cristo. Não é difícil que isso aconteça. Para alguns pode ser algumas poucas vezes, pode nunca acontecer, mas para outros pode ser um sentimento constante. E o que fazer quando isso acontece? Nesses momentos, irmãos, lembrem-se de textos como esse que nós estamos analisando, que Deus é maior do que o seu coração e conhece todas as coisas, que Deus se compadece de você nesses momentos de fraqueza, porque Ele mesmo se fez fraco por nós. Se aproxime da palavra de Deus, se aproxime de Deus em oração, encontre, por exemplo, nos Salmos, fonte de inspiração, de força e de refúgio. O Salmo 42, por exemplo, nos ajuda muito em como lidar com esses momentos de sofrimento. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Salmo de número 42, eu vou ler na NVI, porque eu creio que fica mais fácil o entendimento. Se você quiser apenas escutar, fique à vontade. O Salmo 42 diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o teu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cânticos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas de Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abaterão sobre mim. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esquecesses de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o teu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. O salmista estava com a sua alma abatida, triste, e ele se questionava: por quê? Por que eu estou assim tão aflito, tão angustiado? Até os meus ossos sofrem essa angústia, é o que ele diz. E a resposta para isso vem do próprio texto: ponha a sua esperança em Deus. Lembre-se de que Deus está com você. Lembre-se que Ele vai satisfazer os desejos da sua alma. Lembre-se que tudo vai acabar bem na sua vida. Lembre-se que Deus continua te amando de maneira incondicional. Esse é o antídoto para um coração que nos acusa. Agora vejamos o que o texto de 1 João tem a dizer sobre um coração confiante. Então, depois de vencermos o nosso coração vacilante e fraco, então nós possuiremos, enfim, um coração confiante. Não confiante nos nossos méritos por conta das boas obras em minha vida, mas confiantes no mérito de Cristo e unicamente neles depositando a minha esperança. Então, passamos a possuir um coração confiante, um coração que não nos acusa. Eu quero destacar
partir do texto bíblico, duas bênçãos que desfrutamos de possuirmos um coração confiante. A primeira bênção, a bênção de desfrutar uma plena comunhão com Deus. Verso 21, vai dizer isso. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. No capítulo 2, verso 28, aqui dessa epístola, João já havia dito: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Nesse texto do capítulo 2, verso 28, a ideia é o dia que nos encontraremos face a face com Cristo na sua segunda vinda. Então os cristãos verdadeiros, eles correrão confiantes para os braços do seu Salvador, sem nada para se envergonhar. Ao contrário das outras pessoas que fugirão da presença de Jesus, envergonhados por terem vivido uma vida sem levá-lo em consideração. Esse é o significado da palavra confiança aqui do verso 21. A ideia de um livre acesso, da plena comunhão com Deus. Uma comunhão que é ativamente buscada e experimentada pelos verdadeiros cristãos. Ninguém pode, de fato, se vangloriar de um coração totalmente limpo. Isso é impossível de acontecer nessa vida. A ideia aqui é um coração honesto, que é ativamente buscado, esse coração onde sabe o que faz o bem e sabe o que tem que fazer. Um coração que sabe que é pecador, que sabe que continua a pecar constantemente, mas que sabe onde encontrar perdão e refúgio. Algo que só é possível com o correto entendimento das Escrituras, em especial um correto entendimento sobre a doutrina da salvação, principalmente o ponto que diz que a salvação vem unicamente pela fé em Cristo Jesus. É isso que possibilita o fato de um coração pecador não ser um coração acusador. Descansar plenamente nos méritos de Cristo para a nossa salvação. E isso diretamente ligado com uma consciência plena e limpa dos nossos deveres como cristãos. Quando atingimos esse ponto, irmãos, de descansarmos nos méritos de Cristo e termos uma plena consciência dos nossos deveres práticos como cristão, aí sim, irmãos, compreenderemos a felicidade que é um filho que possui a plena liberdade e que pode comparecer diante do seu amado Pai. Em comparação com aqueles que se achegarão envergonhados como acusados diante de um justo juiz. Quer bênção maior que essa, irmãos? No fim das nossas vidas, quer seja em nossa velhice, no leito de morte, quer seja no fim dos tempos, se estivermos vivos nesse grande dia, quer bênção maior do que estar totalmente confiante, sem medo do que você vai encontrar nesse dia, sem medo daquilo que vai acontecer quando você morrer, sem duvidar para onde você vai, mas plenamente confiante de que você vai estar diante do seu amado Pai. Além, irmãos, da bênção de um confiante e pleno relacionamento com Deus, um coração que não nos acusa nos traz a bênção de receber respostas de Deus. Verso 22. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele aquilo que lhe é agradável. Quão incrível é o fato de que o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, um Deus incompreensível, inconcebível pela nossa mente humana, um Deus que é perfeitamente bom e santo, um Deus que não possui qualquer comunhão com o mal ou pecado, esse Deus escuta as nossas orações. Quando essa verdade, irmãos, entra no nosso coração, a verdade da majestade de Deus e da nossa incapacidade,
Quando nós nos deparamos com isso, a partir deste momento, jamais nos colocamos diante de Deus em oração da mesma forma. Nós não conversamos mais com Deus de qualquer maneira, mas nós nos portamos com imensa reverência diante dele. Esse Deus, além de se fazer acessível a nós, ao ponto de podermos conversarmos com ele, além disso, irmãos, ele nos responde, ele atende às nossas orações. Quão tremendo isso é! Isso sim é um verdadeiro milagre. Deus respondendo orações de pecadores. Saber que quando a igreja se reúne para orar por uma irmã que está passando uma doença terrível, Ele certamente está ouvindo o nosso clamor, Ele certamente está atento às nossas súplicas. Quantas vezes, irmãos, nós paramos para meditar no quão maravilhoso isso é? Ou quantas vezes, de fato, nós colocamos nossas orações com essa confiança de que Ele de fato está nos ouvindo? Mas João, ele não quer dizer que porque possuímos um coração que não nos acusa, simplesmente por possuir uma plena confiança em Cristo, que por isso Deus ouve as nossas orações. João coloca uma razão objetiva para que isso aconteça no texto. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. A obediência é a condição indispensável da oração respondida. Não é que pela nossa obediência tenhamos méritos diante dele e por isso ele nos responde, mas porque quando obedecemos, e somente assim, estamos em condições de fazer orações segundo a vontade de Deus. Somente assim nós temos condições de fazer orações agradáveis a Deus. É unicamente através da obediência que fazemos diante dele aquilo que lhe é agradável. Mais adiante, nessa epístola, lá no capítulo 5, verso 14, João diz: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se a oração é para ser respondida, ela deve ser feita segundo a vontade de Deus. A nossa vontade deve estar em harmonia com a vontade dele. Quando colocamos diante de Deus orações que não fazem sentido, então Deus simplesmente as ignora. Deus só ouve as orações que estão de acordo, que são inspiradas pelas Escrituras. Por isso, que não há como ter sucesso em nossa vida de oração, se não conhecermos as Escrituras. Como faremos orações agradáveis a Deus, se nem sabemos qual é a vontade dele? É vontade de Deus que todos os seus filhos sejam prósperos, que todos os cristãos desse mundo tenham um carro do ano, que sejam donos do seu negócio. É vontade de Deus que nunca nenhum dos seus filhos experimente doença nem sofrimento. Você encontra essas coisas sendo reveladas como a vontade de Deus para o cristão nas Escrituras? O que falaremos para os apóstolos então? Se isso for verdade, o que dizemos na vida deles? Foram homens de pequena fé? Não determinaram o sucesso? Não determinaram e ordenaram para terem diversas bênçãos materiais como eles deveriam ter feito? Os apóstolos fracassaram nas suas vidas de oração? É isso? Outro exemplo. Nós oramos pela salvação dos nossos familiares. Oramos para que os nossos amigos sejam salvos. Todas aquelas pessoas que nós conhecemos, nós devemos orar pela salvação deles, porque isso é a vontade de Deus. Deus revela na sua palavra que devemos orar pelos perdidos.
Essa é uma oração que certamente Deus escutará. Mas é vontade revelada de Deus que todos serão salvos? Não. Portanto, eu tenho o direito de me revoltar com Deus se Ele não salvar o meu pai? Ou se Ele não salvar alguém que eu tenho orado há tanto tempo? Não. Porque Deus vai atender segundo a sua soberana vontade. É vontade de Deus que os seus filhos possuam sabedoria que provém do temor do Senhor? Sim, claramente a Bíblia revela isso. Se eu orar pedindo sabedoria que vem do alto, será uma oração segundo a vontade de Deus? Certamente. É nisso que devemos refletir, irmãos. Quando me coloco diante de Deus em oração, quantas das minhas orações seguramente estão de acordo com a vontade dele? Será que eu tenho condições de saber quando eu estou fazendo uma oração correta? Sim, se conhecermos as Escrituras. Será que na maioria das vezes eu não sou egoísta com os meus pedidos? E por isso eu me frustro tanto, por que Deus não me atende? Será que a razão não está nos meus pedidos sendo feitos erradamente, contrários à vontade de Deus? Na sequência, o apóstolo traz os mandamentos que nós devemos obedecer. No verso 23 ele diz: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Obediência consiste em confessar Jesus, em crer e admitir que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Crer que esse homem, o Jesus histórico, é o Messias prometido, que ele morreu na cruz e nos substituiu, pagando uma pena que era nossa. A segunda parte é o dever de amarmos uns aos outros. Esse é o segundo e grande mandamento que Cristo mesmo nos ordenou a guardar. Ambos os mandamentos são vontade de Deus. Ambos são ordenados por Deus. Ambos são provas, são evidências de uma verdadeira conversão. João ligou a fé em Cristo com o amor aos irmãos. Por fim, o verso 24, o autor, que antes destaca apenas 2 grandes mandamentos, agora ele acrescenta a obediência geral a todos os mandamentos de Deus. Ele diz ali: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. A ideia geral de toda a epístola, que é de toda a Bíblia, que é extremamente enfatizada por João nessa epístola, é a condição para um coração verdadeiramente convertido. A condição é a obediência. Essa é a condição para um coração de fato convertido a Deus. Isso se deve pelo fato da obediência ser a consequência e a evidência da conversão, que é a obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Nessa mesma exposição, eu já falei sobre João. No capítulo 2, versos 3 e 6, ele diz: ora, sabemos que o que temos conhecido por isso, se o guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Como sabemos que estamos em Cristo? Se obedecermos os seus mandamentos, se vivermos as nossas vidas sempre atentos a observar, a tomar decisões que levem Deus e a sua palavra em consideração. Quem diz que é cristão, mas não se preocupa com obediência, que não se preocupa em conhecer cada vez mais da palavra de Deus, então a Bíblia chama essa pessoa de mentirosa. É isso que Deus fala. Você é mentiroso, porque alega ser algo que de fato você não é. Porque aquele que se diz cristão,
e andar da mesma forma, seguindo o exemplo de Cristo, ele deve andar como ele andou. É isso que João alega aqui no capítulo 2, versos 3 a 6. Agora deixa eu reler aqui o versículo 24. Ele diz ali: aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. João está unindo aqui, é como se ele entrelaçasse todos os pontos da sua epístola até agora. Ninguém pode alegar ser um verdadeiro cristão, ninguém pode dizer que está em Cristo e Cristo está nele, a menos que seja obediente aos mandamentos de Deus. Porque a obediência só é possível por conta da habitação do Espírito Santo. Não é possível para o homem, por sua própria natureza, ser obediente à palavra de Deus, andar como Jesus andou, sem que o próprio Cristo habite nele, por meio do seu Espírito. Por isso, o autor diz que quem obedece à palavra permanece em Deus e Deus permanece nele. É isso que ele quer dizer com esse versículo. Porque essa atitude só é possível para quem possui o Espírito Santo, que ele mesmo nos deu. Conversão, ser um verdadeiro cristão, não é uma experiência mística, como muitos alegam ser. Que qualquer homem pode chegar e dizer que teve essa experiência e que é agora um cristão verdadeiro. Eu sou cristão porque eu tive um sonho, eu tive uma visão. Um homem de cabelo comprido, olhos azuis, ele veio em sonho e me disse que ele era Jesus e que eu deveria crer nele. Eu sou cristão porque eu fui na igreja e eu escutei as músicas, e eu chorei, eu não conseguia segurar aquelas lágrimas, é por isso que eu sou cristão. E fica um apelo para quem vai se batizar na próxima semana: não me falem isso nas suas confissões de fé, pelo amor de Deus, senão vão ter que adiar o batismo. Não digam que vocês são cristãos porque vocês tiveram experiências sobrenaturais, ou sonhos, ou visões. Uma verdadeira conversão vem acompanhada da fé em Jesus Cristo, como sendo o Filho de Deus, vindo em carne. E aliado a essa fé vem uma vida coerente, uma vida de santidade, de constante busca por santificação, e é marcada pelo amor aos irmãos. É nisto que conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. A habitação do Espírito é a prova segura e definitiva de uma verdadeira conversão. Entretanto, nós não podemos fazer um teste físico para saber se alguém possui ou não o Espírito de Deus. Seria bom, né? Pudesse ter um exame de sangue. Vai ali no laboratório, traz o exame para mim aqui, dá uma olhadinha, para ver se você já foi contaminado pelo sangue de Cristo e pelo Espírito Santo que está habitando em ti. Mas infelizmente isso não é possível. E se pararmos para pensar o que teria de gente sendo excluída do hall de membros das igrejas por aí, se isso fosse possível. Traz o exame aqui, opa, cadê? Não deu positivo aqui, não reagiu. Vamos ter que fazer o processo de exclusão. Mas, irmãos, se nós não temos esse exame de sangue, nós temos outras formas de detectar a presença do Espírito Santo na vida das pessoas. Porque o Espírito Santo de Deus se manifesta de maneira objetiva. Não são experiências místicas, mas é de forma objetiva. E ele se manifesta na conduta do verdadeiro cristão. É ele que nos capacita a confessar Jesus como Cristo. É Ele que nos capacita a amar os irmãos de maneira sacrificial. É Ele que nos capacita a obedecer a palavra de Deus. Porque todas essas coisas são impossíveis para o homem natural. Por isso, quando o nosso coração nos acusa, nós devemos tranquilizá-lo, confiando nas promessas de Deus através da palavra, confiando plenamente nos méritos de Cristo e, por fim, buscar provas da obra do Espírito em nossa vida.
Eu creio em Cristo como Senhor da minha vida. Quando eu falo Senhor, não é simplesmente crer em Jesus, mas sim colocar Cristo no trono, no lugar central da sua vida, entregar a sua vida completamente a Ele, submeter todas as áreas à palavra de Deus, colocar o seu lar debaixo da autoridade de Cristo, colocar o seu casamento debaixo da autoridade de Cristo, colocar o seu namoro debaixo da autoridade de Cristo, os seus filhos, os seus estudos, o seu trabalho, colocar o seu guarda-roupa, colocar o seu tempo, o seu dinheiro, enfim, tudo na sua vida, fazendo de uma maneira a glorificar a Deus. Aí, Cristo é o Senhor da sua vida. Busque, irmãos, as provas do Espírito Santo, por meio da sua obediência aos mandamentos de Deus. Busque as provas do Espírito Santo por meio do amor que você demonstra com seus irmãos. A prova final, segundo João, de que permanecemos em Cristo, é a bênção de termos o Espírito Santo habitando em nós. Isso vai trazer paz no nosso coração e, consequentemente, nos trará uma plena comunhão com o Pai e uma vida de oração conforme a vontade de Deus, sabendo que as minhas orações estão sendo ouvidas, porque estão sendo feitas de acordo com a palavra, e sabendo que se Deus não responde, é porque não é hora ainda, é porque Ele sabe o que é melhor e Ele atende conforme a sua soberana vontade. Então, irmãos, ao encerrarmos esse terceiro capítulo da primeira epístola de João, nós podemos observar o apóstolo ligando todos os pontos que ele ensinou até aqui, as diversas evidências de uma verdadeira conversão, para que através dela nós nos protegermos daqueles que se dizem cristãos, mas que apenas distorcem os ensinos de Cristo. A marca final e definitiva vem do habitar regenerador do Espírito Santo na vida do crente. Esse Espírito que trabalha no coração de todo aquele que crê, capacitando, habilitando o cristão para toda boa obra. Sendo que a maior delas é manifesta pelo amor sacrificial aos irmãos. Eu encerro aqui, irmãos, com as palavras de Agostinho de Hipona, que certamente compreendeu muito bem o que João fala nesse texto aqui exposto hoje. Ele diz assim: uma boa consciência, ou seja, um coração que não nos acusa, é o palácio de Cristo, é o templo do Espírito Santo, paraíso do deleite, descanso permanente dos santos. Vamos orar.